Bom, pessoal, vamos então conceituar um aplicativo, né? Será hipotético, será apenas para pedagogicamente iniciarmos a questão de banco de dados interno, que é aquele que é armazenado no próprio dispositivo, no próprio celular. Então vamos imaginar uma situação de um estacionamento na qual o administrador ali na frente precisa anotar a placa do veículo e o número da garagem que o mesmo está guardado ou que será guardado, né? Então, nesse aplicativo hipotético, ele vai colocar a placa, que é um dado de texto, né, varchar, já que temos letras e números, e o número da garagem que será estacionado o veículo. Então ele tem que ter uma possibilidade de listar esses dados armazenados no celular também, e também seria interessante uma pesquisa. Através da placa do veículo, digitando a placa, o aplicativo vai mostrar qual que é o número da garagem que ele está guardado. Então essa será apenas um aplicativo para iniciarmos essa questão de cadastro, listagem e pesquisa. Muito interessante, muito importante nessa questão de armazenamento e gerenciamento de dados no celular. Muito bem, pessoal. Então eu fiz aqui um esquema para a gente analisar o aplicativo. Bom, ele vai ter uma tela principal com dois text aqui, né? Um é para digitar a placa e o outro é o número da garagem. Esse dado será string e esse integer. E aí a pessoa clica no gravar, aparece um toast aqui, incluído com sucesso. Eu limpo essas duas informações já para ele entrar com o próximo carro. A hora que ele quiser ver a lista de como é que está guardado os carros, ele clica em listar e o usuário verá então uma tela listagem, mostrando assim a placa e a garagem. Tudo bem organizado. Organizado pode ser inclusive por número crescente de garagem, do número da garagem. A hora que ele clicar em pesquisar, nesse último botão, ele vai ser levado para uma tela de pesquisa, chamada tela pesquisa, onde ele digita o número da placa, clica em pesquisar, então será realizada uma consulta no banco de dados, devolvendo aqui o número da garagem que esse veículo, né, dessa placa está guardado. Então é uma pesquisa bem simples, né, apenas dois dados de banco, né, a placa e o número da garagem. Podemos criar um ID só para um controle interno. E essas três telas será o nosso aplicativo que vamos desenvolver utilizando de banco de dados interno. Agora eu vou explicar um pouquinho da teoria do banco de dados interno. Muito bem, pessoal. Então eu vou explicar aqui como funciona o banco de dados interno com o Sugar ORM. Bom, o que é esse Sugar ORM? ORM, iniciando por essa sigla, é uma sigla em inglês, então está invertido, né? Quer dizer modelagem objeto relacional, né? Então, o que acontece? Nós temos, eu vou abrir o Paint aqui para mostrar. Nós temos duas linguagens. Nós temos uma linguagem que é o Java, que ela é orientada a objetos, certo? Deixa eu aumentar aqui. E nós temos também a linguagem do banco de dados. Vamos organizar aqui. Então, Java é orientado a objetos e a linguagem do banco de dados que ela é relacional. O que seria relacional? Relacional vem a ideia de relação, que é a mesma coisa que tabela. Ou seja, você tem as colunas, que são os campos, vamos supor nome, endereço, telefone, e você tem as linhas, que são os registros. Cada linha é um cadastro que foi realizado. Então isso quer dizer relação
que vem de relacional, que vem de tabela. Então, o nosso banco de dados a gente entende como sendo tabela. Os dados são armazenados dessa maneira, né, por linhas e colunas. Porém, o Java, ele funciona com objetos. O que seria um objeto? O objeto ele vem de uma classe, que é uma estrutura, né, composta por duas coisas principais. Uma coisa é o atributo e a outra é os métodos, que são as ações que a classe realiza, né? Então, uma é o atributo e outra é são os métodos. Né? Então, são duas linguagens diferentes. Uma não conversa diretamente com a outra. Isso gera alguma certa dificuldade no desenvolvimento. São como duas línguas, né? Uma pessoa falando uma língua, outra falando outro idioma, melhor dizendo. Então precisa ter algo que façam as duas se entenderem. Ou o programador tem que fazer esse meio de campo aqui para as duas poderem se entender, ou, né, alguém vai fazer e vai deixar pronto para o programador. No caso, temos alguém que fez, né? Então a gente chama de biblioteca, e essa pessoa disponibilizou gratuitamente, uma empresa, né, para que possamos utilizar na mobilidade, de maneira com que seja possível os objetos do Java comunicar com o banco de dados relacional. Então o ORM quer dizer isso, é uma modelagem objeto relacional. Ele vai pegar os objetos do Java e vai se transformar no relacional do banco de dados. Então são programadores bem experientes que desenvolveram, né, essa tecnologia, e isso facilita muito o nosso desenvolvimento. Vocês vão ver que vai ficar bem prático desenvolver aplicativos de banco de dados interno. E a facilidade que essa biblioteca fornece é trabalhar com os objetos, transformando eles no modelo relacional do banco de dados. Então, olha só, é aquilo que eu disse, né? É como se fosse uma camada, né? Essa biblioteca, esses códigos, que ela vai transformar os objetos em relacional. Verificam que o objeto é totalmente diferente do relacional, né? Aqui está até bolinha para objeto e quadrado para o relacional. Então, graças a essa biblioteca, ela faz um mapeamento, faz uma estrutura de comunicação que permite, de maneira muito prática, a gente trabalhar com nossos objetos do Java. Então, ela faz essa comunicação entre os objetos do Java e o banco de dados. É uma biblioteca que todo mundo hoje em dia acaba utilizando para questões de produção, né, de facilidade, de praticidade. Então, tem muitas vantagens e acaba mudando a nossa ideia anterior de banco de dados, né? Por exemplo, na mobilidade, usando dessa biblioteca, nós não vamos precisar mais dos comandos insert, update, delete, from, né? Select, asterisco, from. Então isso vai mudar por métodos, né? Já que nós estaremos trabalhando em orientado a objetos, será os métodos. Antigamente a gente fazia uma conversão, né? Uma gambiarra aqui, mandava para o banco de dados uma linha concatenando o objeto do Java, pegando aqui o nome, embutindo num texto, né, que era o insert para poder cadastrar. Então não deixava de ser uma gambiarra, né? Era complicado, perdia-se muito tempo nesses comandos. Com a biblioteca ficou muito mais prático, simplificou, diminuiu bastante a quantidade de linhas de código, né? Resumindo, né, as classes do Java agora serão as tabelas do banco de dados. Então, se for fazer um documento de um aplicativo dessa maneira, não vai existir mais aquele DER, aquele diagrama de entidade de relacionamento. O que vai existir no lugar vai ser um diagrama de classes. Então, essa é a principal mudança, né? Então, para que funcione essa biblioteca, é necessário você importar no projeto.
Então a gente tem um arquivo chamado Gradle no Android, que a gente coloca um comandinho aqui que vai importar essa biblioteca lá da onde que a empresa deixou. A empresa deixou no GitHub, que é um site de compartilhamento de projetos, muita coisa gratuita, muitos projetos estão lá. Então eles deixaram lá, né? E o nome da empresa é SussetWay e o nome da biblioteca é Sugar, né? Versão 1.4. Né? Existem outras versões para outros tipos de Android. Essa será a nossa versão. Então a gente inclui essa biblioteca, sincroniza o projeto, isso eu vou mostrar na prática, né? E conforme eu comentei, cada tabela do banco de dados vai ser uma classe. Então essa classe cliente, vocês podem enxergar como uma tabela. Então para dizer que vai usar da biblioteca, a gente tem que herdar a biblioteca. Então em Java a gente tem esse extends Sugar Record. Os atributos serão os campos da tabela. Então sempre tem um ID, né? Long é um tipo de dados bem grande, maior do que integer. Então imagina que vai poder cadastrar muito. O limite vai ser a memória do celular, né? Memória interna lá. E outros campos aqui, nome, telefone, cidade, né? Do tipo string. Um detalhe importante dessa biblioteca é que ela exige um construtor vazio. Então essa classe cliente aqui, né? O que é um construtor? É um método que tem o mesmo nome da classe. Então a classe chama cliente, o construtor chama cliente. Mas o construtor não tem retorno, então não tem void, não tem nada aqui. É public cliente, né? E ele é vazio porque ele não faz nada. Porém, iremos além desse construtor criar o nosso, para o nosso trabalho mesmo. Então esse construtor de baixo, ele já tem parâmetros. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a construir o objeto. Então a hora que eu for criar um cliente, né, eu já vou informar o nome, o telefone e a cidade. E esse construtor, como o próprio nome diz, ele vai alimentar esses atributos, né? Vai entrar aqui os dados, vai cair aqui embaixo e esse this vai tacar lá em cima. Então ele vai alimentar os atributos da classe. Muito bem, para finalizar essa classe a gente tem os métodos. Então existem os métodos getSet, que é muito comum no Java, e a ferramenta, o Android Studio, ele gera automático. Então eu vou mostrar na prática, é só clicar com o botão direito, Generator, Getter and Setter, ele gera os getSet para cada atributo. Então a gente tem o atributo nome, vai ter um getNome e um setNome, que através desses atributos, desses métodos aqui, é possível fazer a leitura e a escrita nos dados da classe. Né? A leitura, a hora que você quer pegar alguma informação é o get, a hora que quer escrever, quer guardar é o set. Então isso é Java, é orientação a objetos, não tem assim muito o que falar, né? Não é nem mobilidade, é a questão do Java, mais a orientação a objetos. Qualquer coisa vocês pesquisem e terão trabalhos, né, sobre isso. Bom, continuando aqui, então é importante sempre falar da herança, né? Senão ele vai ser uma classe simples. Quando você quer herdar, quando você quer fazer uma classe que é uma tabela do banco de dados, você tem que colocar esse extend Sugar Record. Lembrando que vai ficar vermelhinho aqui, você dá Alt Enter e ele importa as bibliotecas lá do Sugar ORM, né, que a gente só incluiu no projeto, mas aqui tem que importando as bibliotecas. Ok, então feito isso, olha só que prático, né? Comandinho para conectar sugarcontext.init this. Então esse comando ele vai conectar com o banco de dados. Então ele vai iniciar, né, vamos dizer assim, a conexão. Muito prático, uma linha só. Agora vamos ver como é que a gente grava. Antigamente era o insert, né? Então aqui observe que a gente está trabalhando com o botão cadastrar clique. Vai ter um botãozinho lá. Primeiro eu pego os dados que a pessoa digitou. No caso aqui nome, telefone e cidade. Depois eu crio o objeto. Observe que a hora que eu dou o new aqui, eu já estou passando os dados.
justamente porque eu fiz aquele construtor que facilita bastante, né? Então eu criei um objeto chamado cli. Aí eu posso executar o método save, cli.save. Então aqui ele já gera internamente aquele insert into cliente, values e tal. Olha só, tudo aquele comando é só um método agora save, que é o método salvar da biblioteca. Então, a orientação a objeto, quando você tem esse mapeamento do objeto do Java para o banco de dados, facilita muito a nossa vida, né? Depois de gravar, eu gosto de limpar os campos, para o usuário ter aquela impressão de que as informações entraram no banco de dados. Então eu dou esse comando setText vazio, ele limpa tudo. E é sempre bom mandar um feedback para o usuário, né? Então esse toast vai aparecer embaixo, incluído com sucesso e tal. Então esse é o processo de gravar, muito prático, né? E a questão do update também. Então você vai atualizar um cliente, no caso, né? Para você atualizar, você tem que escolher esse cliente. Então aqui eu estou filtrando o cliente que eu quero mudar. Então a primeira coisa eu tenho que recuperar ele. Então esse ID vai ter o número de um cliente lá, vamos supor cliente 10. Aí ele vai recuperar esse cliente e vai guardar nesse objeto cli aqui. Muito bem, recuperou esse objeto, você vai colocar os métodos set, né? Para mudar a informação lá dentro dele. Então set nome, eu vou pegar o nome que o cara digitou, pode ser que ele alterou o nome. Então ele vai atualizar, se for o mesmo vai ficar a mesma coisa, né? O telefone ele vai pegar, pode ser que mudou. E a cidade também. E o comando update, from e tal, é só a mesma coisa, save. Então o objeto já tem os dados, eu mando salvar novamente, gravou e pronto. Atualizou, fez o update, muito prático. Ainda aqui tem o finish, né? Porque geralmente é uma telinha para alterar, ele volta para a tela inicial, né? Então é bem tranquilo a parte do update. E para deletar também é o mais simples de tudo. Depois que você tem o cliente aqui, obteve o cliente, você simplesmente executa o método do objeto chamado delete e ele apaga aquele objeto, apaga aquele registro do banco de dados. Então é bem tranquilo o delete e aqui volta para outra tela, né? Então é muito bacana essa questão, né? Antigamente a gente tinha lá o select asterisco from cliente, né? Aquele comando que usava bastante para listar as coisas. Agora é um método cliente.listAll. E eu informo entre parênteses aqui que eu estou trabalhando com a classe cliente, que a gente sabe que essa classe é uma tabela. Então esse comando ele vai trazer uma lista de cliente. Então você pode usar aqui uma classe chamada list do Java, né? Uma lista de clientes. Então nesse objeto clientes aqui eu vou ter uma lista de clientes. Os dados vão estar tudo aqui nesse objeto clientes. Então você pode adaptar ele e colocar no list view, né? Processo de adaptação e coloca no list view, então ele vai listar aqueles clientes. Bem tranquilo essa questão de listagem também, né? Então você pode usar o like. Olha só o like como é que é, né? Eu tenho uma lista de clientes que ele vai devolver. Aqui é o objeto clientes, que depois eu posso mandar para um adaptador e mostrar no list view, né? E aí você tem o comando cliente.find, é um método para encontrar. Você informa que é na tabela cliente, que é uma classe agora. Nome like, né? Como se fosse aquela ideia do like. O nome é o campo que eu quero pesquisar por campo nome, né? Então eu coloco uma interrogação, que é aqui que vai entrar a informação. O que ele vai entrar? Um texto que está pesquisando, né? Com certeza que veio de um edit. De um edit lá que eu peguei, que o cara escreveu. O famoso plain text. E eu gosto de concatenar aqui um percentual, porque vamos supor que ele pesquisa Alex. Então vai pegar Alexei, sei lá, Alexandre. Então ele vai pegar o nome da pessoa independente do final, né? Esse like é muito utilizado para pesquisas em geral. Então esse é o like. E se você quiser filtrar, né, a questão do where, agora é o seguinte, where
Olha só como é que mudou. List, ele vai listar então os pedidos aqui, é uma lista de pedidos. Então eu vou lá dar o find e eu vou filtrar aqui pelo ID do pedido. Então nessa interrogação vai entrar o valor que está aqui na frente. No caso eu estou pedindo o pedido 10. Esse 10 podia vir de um edit também, que ele digitou. É assim que a gente vai realizar as pesquisas. Aí você tem que ver se trouxe esse pedido, porque vai saber se não existe o pedido 10, né? Então eu faço um if com negação. Ó. Se não for vazio, quer dizer que tem alguma coisa aqui dentro. Aí ele pode pegar aqui nessa lista alguma coisa do pedido. Vamos ver se ele, vamos dizer que ele quer pesquisar, pegar a data. Vou até mudar aqui, ó. Ele quer pegar a data do pedido. Então, pedidos, que é o nome aqui da listinha de pedido que guardou, né? Ponto get, get quer dizer pegar. Então ele vai pegar lá nessa lista. A gente coloca o índice 0, né? Em Java tem toda essa questão de índice. Ponto get data pedido. Então ele vai pegar a data desse pedido, né? Tem esse campo lá, data pedido. Então aqui ele vai guardar numa variável data, como string, por exemplo. Vou pegar o texto da data. Então é assim que funciona, né? Então você pode, inclusive, pegar o pedido 10. Aqui eu filtrei o pedido 10. Ele existindo, o que eu fiz? Eu modifiquei ele, coloquei outra data. Vamos supor que é o mesmo campo lá. E modifiquei a data do pedido e salvei. Então você pode puxar um pedido e alterar ele também. Tem bastante possibilidades. Nesse exemplo aqui eu puxei o pedido 10, filtrei ele e apaguei, não preciso mais dele. Mandei lá um método delete. Agora é tudo por método, né? É bem interessante e diferente do que a gente está acostumado ali no MySQL, no SQL Server. E aqui então é um procedimento de login. Você pega aqui, você tem um método específico para login, questão de segurança, né? Então ele vai pegar o nome e a senha e vai ver exatamente aquele nome e aquela senha e vai guardar nesse usuário. Se ele trouxe maior que 0, se trouxe um usuário, é que ele achou. Aí ele vai chamar a tela principal. Se não, ele vai falar usuário sem inválido porque não achou, né? Então essa questão de login a gente vai trabalhar mais para frente, quando eu fizer um outro aplicativo de banco de dados. Mas é só adiantando que tem essa possibilidade também. E aqui é o famoso count. Então tudo que a gente aprendeu lá em TLBD2, né? A gente é possível aqui então obter a quantidade de pedidos cadastrados no banco. É possível apagar todos os pedidos, aquele comando delete from dbpedido. Comando perigoso, né? Porque ele limpa tudo, ele zera toda a tabela, apaga tudo. Famoso order by, né? Order by tão usado. Então a gente pode aqui selecionar os produtos ordenando por nome, pelo nome do produto. Então esses são os comandos mais utilizados em banco de dados, né? Obviamente que um celular não tem a mesma capacidade de um computador conectado com MySQL, com SQL Server, com Oracle, né? Com esses SGDB. Mas o principal, ele dá suporte. Vocês podem ver que é possível então trabalhar de maneira muito prática com essa biblioteca SugarORM, que permite a gente trabalhar diretamente com os objetos do Java. Isso diminuiu muito a quantidade de código dos aplicativos. Então eu comecei a utilizar dessa biblioteca e muitas pessoas, muitos desenvolvedores utilizam ela, que ela é bem prática, né? A gente ganha bastante tempo no desenvolvimento, dá para desenvolver coisas bem interessantes em mobilidade. Então na sequência vocês vão ver um aplicativo que utiliza de banco de dados interno com a biblioteca SugarORM. Então vamos lá. Então olha aqui, pessoal, o meu aplicativo. Vou cadastrar aqui uma placa chamada ABC
1, 2, 3 de número, a garagem vai ser a 99. Gravar, tá lá, ABC número 99. ABC 123, né? Listar, ela tem alguns outros testes e ela tá aqui em ordem numérica a última, ABC 123. Então, se eu for pesquisar aqui, digitar a placa A, B, C 1, 2, 3. Se eu clicar em pesquisar, opa, você viu que está funcionando, né? 1, 2, 3. Ele vai trazer lá a garagem 99. Se colocar um outro número aqui, como eu havia feito, ele vai mostrar que não encontrou. E também eu fiz uma opção de excluir, que eu tive essa ideia por fim aqui. Vamos supor que saiu o carro da garagem 7. Vou clicar aqui, desejo excluir? Sim, excluímos aquele carro que estava na garagem 7. Com isso, então, nós temos aqui um aplicativo bem legal, utilizando de banco de dados interno. Então vamos aqui criar um novo projeto. O primeiro que vai utilizar banco de dados interno, chamado app garagem. Então vou iniciar aqui com uma tela em branco, empty. Vou chamar essa tela de tela principal, conforme já analisado no projeto. Primeira coisa aqui é abrirmos aqui o Gradle Scripts. O segundo Gradle build.gradle module app é onde a gente coloca as inclusões de bibliotecas de terceiro, como é o caso aqui, né? Então assim, ó, biblioteca, vou pôr uma observação, não é obrigatório, mas vou colocar do banco interno, né, o banco de dados interno. Então aqui existe uma linha que eu passei no PowerPoint, onde vocês devem colocar aqui esse compile aqui, esse import, né? Depois eu venho aqui nesse sync now, em amarelinho aqui, e clico. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá na internet, no GitHub, vai pegar as classes e tal, e vai sincronizar no projeto. Pronto, terminou de rodar aqui embaixo, já está tudo certinho. Ele é bem rápido nessa questão, né? Então a gente pode criar a classe que vai representar a tabela do banco de dados. Então eu vou mostrar para vocês aqui como cria uma classe. Vamos chamar ela então de, no caso, garagem. Vou pegar esse nome, já que o aplicativo é de garagem, né? Então é só dar o botão direito aqui nessa pastinha embaixo do Java, New Java Class Garagem. Então essa é a classe que vai representar uma tabela no banco de dados chamada garagem, essa tabela. Então é muito importante aqui a gente especificar que essa classe é uma tabela. Então ela vai estender extends sugar record. Então, como eu dei o enter aqui, nem precisou dar o alt enter, que eu peguei na hora aqui, né? Ele fez um import. Então, quais são os atributos dessa classe? Sempre um ID para controlar internamente os registros, né? Como estamos acostumados. E depois vai ter a placa e o número da garagem. A placa eu vou colocar string, porque vai entrar número e letras. E o número da garagem eu vou colocar um int, número. Então essa é um número referente à garagem, né? Deixar só número mesmo. Então aí vamos ter aqui um construtor em branco, vai ter o mesmo nome da classe, só que vai ser em branco. E o nosso construtor de trabalho mesmo,
onde a gente vai utilizar para criar os objetos. Esse vai ter parâmetros. Então ele vai receber a placa e vai receber o número da garagem que vamos estar armazenando. Observe que é os mesmos tipos de dados. E agora a gente vai passar lá para cima. Então ele vai pegar lá a placa lá de cima e vai colocar a placa que eu estou passando para ele. Vai pegar o número da garagem e vai colocar o número que eu estou passando para ele. Muito bem, feito isso, é hora dos atributos, os métodos. Então, só para estudo, aqui a gente tem um construtor. E agora aqui embaixo os métodos. Como eu havia dito, o Android Studio gera automático. Olha só que interessante. Piscando o cursor aqui, eu clico com o botão direito. Aí eu venho aqui na opção Generate. Eu acho que a tela não mostrou aqui. Eu vou subir mais um pouquinho. Botão direito. Agora sim, ó. Generate. Clico aqui. Aí ele dá a opção de gerar uma porção de coisa, né? O que eu quero é os getter and setter, é o get set. Então eu clico aqui getter and setter e vou selecionar o que eu quero que ele gera de get set, quais os campos, os atributos que eu vou usar. Então é os três atributos, né? Tudo que tiver. Clique em OK. Então ele já vai gerar todos os get set para os atributos, né? Ele coloca override no ID porque ele faz esse controle interno. Agora tem um detalhe, não posso esquecer aqui. Como ele vai mostrar na listagem. Como ele vai mostrar os dados. Nós especificamos lá a placa e a garagem. Placa, garagem. Ele vai listar dessa forma. Então existe um método aqui, toString. A hora que eu coloco to, ele já quer preencher para mim. Essa ferramenta é muito boa, porque ela ajuda demais a produtividade. Então eu coloquei TO, ele já colocou o cabeçalho aqui do método, eu vou dar 2 cliques, e olha só, ele já preencheu o método de retorno. Só que ele vai retornar que texto? Ele vai retornar assim, no list view. Isso vocês vão ver quando estiver funcionando, né? Placa, então ele vai listar, vou concatenar aqui a placa. Vou fazer uma quebra de linha. Como que é a quebra de linha? Você já deve saber que é o barra N, barra invertida, né? Barra N com barra invertida. Mas embaixo eu vou listar ainda, continuando. Na verdade eu posso até continuar aqui, que eu já estou na aspas, né? A placa e a garagem que está o carro, no caso, né? E agora eu concateno aqui com o número dessa garagem, né? Então, pode ser posto até assim, ó, garagem, número. Então, ele vai listar sempre assim, a placa, embaixo aqui vai dar um Enter, esse barra N, e a garagem número tal, placa tal, número tal. Então, para identificar onde está esses veículos, né? Nesse nosso exemplo aqui apenas. Então, feito isso, já tenho a classe que vai ser a tabela. Agora vamos fazer um pouco da tela, da interface, né? Então aqui no Race Layout, vamos dar um ajuste aqui na tela principal, né? Então eu vou colocar aqui para desbugar, vai aparecer a telinha e a gente vai ajustar, apagar o Hello World, colocar um linear vertical. Conforme eu tinha especificado, vamos ter um plain text aqui. Vamos dar um ID para esse plain text de EDT underline placa. EDT placa. E aqui no hint, a gente pode colocar uma observação para ele assim, ó, digite a placa. Muito bem. Colocar outro plain text embaixo. Esse vai ser EDT número, que é a garagem, né? A gente coloca no hint assim, ó, digite o número da garagem. Muito bem. E agora vem os botõezinhos. Vamos colocar um botão aqui
gravar. Já vou aproveitar o on-click dele e colocar gravar underline clique. Depois vai ter um botão, conforme a gente fez um projetinho, né? Listar, que ele vai listar todas as garagens, as placas. On-click vai ser listar underline clique, sempre no português. E uma telinha aqui de pesquisar para ficar bem bacana. Vai ficar bem legal. Uma tela aqui, pesquisar. On-click, pesquisar, underline, clique. Aí eu posso, inclusive, pelo que eu estou vendo aqui, aumentar um pouco essa fonte. Está muito pequena, vou colocar uns 25. Isto. Aí eu posso espaçar, estou pensando ainda em selecionar tudo e dar um espaço aqui no layout margem, uma margem superior de 20, ele vai descer tudo em 20, tá vendo? E aí eu posso até, aproveitando aqui, colocar um left de 50, um right de 50, para os botões ficarem mais bonitinhos, não ficar tão grudados. Então esse é um layout bem interessante aqui para o nosso aplicativo, né? Então, até mesmo o weight aqui, ó, posso deixar um pouquinho mais gordo. Não, tem que deixar uns 90, uns 50, 70. Pronto, ficou bem legalzinho agora, hein? Então, essa parte é a tela principal. Então, vamos fazer a tela de listagem e a tela de pesquisa. Aproveitando que estamos na interface, já fazemos todas as telas. Voltando aqui em Project, com o botão direito, vamos pedir uma New Activity do tipo Empty, chamada então tela listagem. Nessa Activity, ela vai listar os dados, né? Então eu vou apenas colocar um list view como componente visual. Eu vou chamar esse list view de LST Garagens. LST Garagens, já dá para entender, né? E uma tela de pesquisa. Voltando então aqui, botão fechar um pouco aqui para ficar mais limpo. Botão direito, New Activity Empty. Vamos criar então a tela pesquisa. Essa tela pesquisa, ela terá então um linear layout, vertical. E aí a gente vai colocar aqui um plain text, onde a pessoa vai digitar a placa do automóvel, né? Então vou colocar aqui EDT placa, e no hint vou deixar aqui uma observação: digite a placa. E aí vai ter um botãozinho aqui, pesquisar. A gente pode colocar o on-click dele de pesquisar clique. E vamos colocar aqui um large text, que vai ser o resultado. De cara ele já vai mostrar alguma coisa, né? Então vamos colocar um texto assim: aguardando, que ele vai esperar a pessoa digitar a placa, pela lógica. E aqui a gente vai colocar TV underline garagem, que ele vai digitar a placa e vai mostrar a garagem. Então eu posso aumentar a fonte deles para uns 25, até uns 30. E vou colocar uma margem top de 20.
Dá para pôr de 30. Então aqui já deu uma espaçada. E essa é a tela de pesquisa. Posso colocar 20 de right e 20 de left. Pronto. Se quiser centralizar inclusive esse texto, é possível aqui. Tem uma propriedade chamada text alignment. E vou colocar center. Então fica tudo bonitinho, centralizado. Bom, interface feita. Vamos iniciar então a fazer aqui o cadastro, né, desse dado, dessa informação. Então vamos vir aqui no código da tela principal. Então essa tela principal é onde ele vai digitar a placa e o número da garagem e vai clicar em gravar. Então eu tenho que mapear EDT placa e EDT número. Então, vamos declarar aqui esses edit. EDT placa, EDT número. Tenho que fazer o mapeamento. Um edit text, ele vai buscar lá na tela e aí vai ter aqui embaixo o número. Muito bem, feito isso, é interessante aqui, então, a hora que criar essa tela, a hora que ela aparecer para o usuário, já fazer uma conexão, já conectar com o banco de dados. E aí o comando é este daqui, que na verdade aqui tem um this, né? Conforme a gente viu no PowerPoint, um Alt Enter aqui e faltou um ponto e vírgula. Então é sugarcontext.init. Já conectou o botão. E aí tem o botãozinho para gravar aqui, né? Que é o gravar underline click. Vamos fazer ele aqui. Gravar underline click. Então já estamos conectados. O que temos que fazer? Temos que pegar os dados. Então, como string, a placa e o número está como int, né? Só lembrando aqui na classe garagem, olha lá, o número está como int, então tem que converter. Bom, a placa a gente vai pegar aqui como texto mesmo. E o número da garagem eu vou ter que converter aqui integer.parseInt o número que ele vai pegar escrito lá, que a gente sabe que é um texto. Ele converte para número. Feito isso, então eu vou gravar aqui da maneira mais prática ainda do que eu mostrei no PowerPoint. Olha só, eu vou criar um objeto do tipo garagem, enviando, olha lá, ele está pedindo como parâmetro placa e número, placa string e int número. Então eu mando aqui a placa e o número que eu peguei e já vou executar o método save. Então olha só, uma linha só já dá o insert into, tal. Então eu poderia criar um objeto, executar esse método save, né, fazer em 2 linhas. Mas muito mais prático executar assim numa linha só. Eu crio esse objeto e já gravo. Então aqui a gente limpa os campos e mostra mensagem para o usuário que concluiu, né, que gravou. Aqui, então é só de praxe. A gente limpa o número, limpa a placa e mostra um toast
ast.makeText diz gravar incluído com sucesso. Tudo bem. Short.show para mostrar. Então esse é o toast para mostrar. E aqui, olha só, já está gravando. Muito fácil, hein, pessoal? Muito fácil mesmo. Eu vou pegar o meu celular, espelhar aqui e mostrar para vocês que ele já está incluindo. Então eu abri aqui, né? Vou digitar uma placa qualquer aqui. Só pegar o teclado para poder digitar. 1, 2, 3. Opa. 1, 2, 3. Número da garagem. Garagem 3. Detalhe que eu esqueci de colocar como number integer aqui, né? Depois eu corrijo. Bom, vou clicar em gravar aqui e vocês vão ver que ele vai mostrar o toast incluído com sucesso e limpou. Né? Vou fazer mais uma aqui. B 4, 5, 6. Garagem 1. Gravar. Ah lá, rapidamente ele já inclui. Então ele já criou um arquivo de banco de dados dentro do celular, numa pasta interna do Android, e já está gravando os dados lá dentro. Aqui na tela principal, eu só vou colocar o número aqui como do tipo número inteiro, para não aparecer todo aquele teclado, né? Então você tem aqui text style. Então, não, text style não, é outra opção aqui, deixa eu ver, input type, tipo de entrada, né? Então vamos entrar como number, só number, é número inteiro. E olha que legal, na placa, né, eu estava aqui embaixo, estava vendo aqui na placa, tem esse text cap caracteres, que eu acho que ele já coloca maiúsculo, que é muito prático, né? Vou até fazer um teste aqui, porque vai ficar bem legal. Ele já vai digitar tudo em maiúsculo e apenas número embaixo. Então vamos esperar ele reabrir aqui. Já fica mais amigável para o usuário. Vamos ver aqui. Então eu vou clicar, digite a placa. Olha só que bacana, tudo em maiúsculo. Porque geralmente as letras da placa em maiúsculo, né? E aqui só número. Agora ficou legal, hein? Vou colocar 25 aqui. Gravar. Pronto, clique. Porque aqui na tela principal ele tem esse botão aqui para chamar o listar. Então a gente vai fazer a chamada aqui do listar clique para ele poder mostrar. Então isso é feito na tela principal. Então aqui na tela principal vamos fazer a chamada do botão listar. Public void listar clique view v. Então ele vai chamar, para chamar uma tela, uma intenção, intent. Tela igual a new intent. Ele vai partir dessa tela e vai chamar a tela listagem, que é uma classe. Então esse é o comando que vocês já sabem que faz a chamada. Só que aí a gente tem que dar um start activity para ele realmente mostrar essa tela, porque a gente só instanciou ela aqui, né? Já aproveitando para não dar outro erro, lembrando que a gente tem uma tela de pesquisar. Então já vou fazer a chamada aqui desse botão pesquisar clique, porque senão eu vou executar e vai dar erro, que não vai ter a chamada aqui. Aí eu vou copiar só aqui, né, aquela preguiça básica, e aqui ele vai chamar a tela pesquisa. Então ele vai chamar a tela pesquisa. Feito as chamadas, então esses botões agora vão funcionar. Bom, então na tela listagem nós vamos fazer o mapeamento do list view.
Então observe aqui que eu estou na tela listagem. Essa é a tela que vai ser feita. Um mapeamento aqui do list view. Então a gente tem um LST garagens. Vou importar aqui. A gente tem que mapear ele aqui também, como toda vez a gente faz. Mapeado, eu vou fazer a conexão com o banco de dados. Então eu faço a conexão aqui. Importo o Sugar Record. Muito bem, agora eu vou fazer a listagem. A listagem, eu peço uma lista de garagem. Alt Enter aqui. Então é uma listagem da classe de garagem, que é a tabela do banco, né? É a classe que é a tabela do banco. Então essa listagem vai dar um objeto aqui, vou chamar de garagens. Vou chamar de garagem esse objeto. Ele vai receber então, conforme vimos no PowerPoint, um select from da classe garagem.class deixa eu importar o select aqui, senão ele vai ficar apitando ali, né? Order by número .list, que é parte do comando. Então ele vai selecionar, né, from da classe garagem, ordenando por número. Então ele vai listar organizado por número. Mas eu não posso tacar essa listagem direto no list view. Eu tenho que adaptar. Então esse processo é o que eu crio um array adapter de garagem. Eu vou chamar de adaptador. E aí eu vou criar um novo aqui, array adapter this, vírgula, vou continuar embaixo, android.r.layout.simple.list_item, vírgula, garagens. Agora eu vou explicar este comando. Bom, este comando é o seguinte, ele nem precisa desse daqui. Então ele vai adaptar essas garagens num objeto chamado adaptador, né? Aqui eu instanciei ele, inclusive. E ele vai listar em linha, né? Então ele simple list, aqui é um L, ó, list item 1. Então ele vai listar por linha. E cada linha vai ser uma linha do list view. Se bem que vocês sabem que a gente está quebrando aqui esse barra N, né? Então ele vai mostrar duas coisas, mas ele vai estar pegando a linha do list view a partir desses dados aqui que ele puxou do banco de dados. Então agora é só mostrar lá no nosso list view .setAdapter, pegando o adaptador. Então a hora que ele seta esse adapter, a hora que ele coloca esse adapter aqui, ele consegue puxar os dados do banco de dados e mostrar bonitinho no list view, né? Ele faz um procedimento aí de adaptação antes de mostrar os dados. Então eu vou executar aqui o aplicativo e vamos ver se ele vai listar os dados que cadastrou ou se vamos ter que cadastrar novamente. Só um minutinho que ele vai abrir aqui, porque aqui está uma tela de teste anterior, né? Então aqui ele vai mostrar e eu vou clicar aqui em listar. Ah lá, listou tudo, inclusive, né? Esse repetido aqui foi que eu fiz duas vezes repetido. Então vamos supor, eu vou voltar aqui no celular e vou cadastrar uma agora. Quer ver? YYY999. Faltou um Y aqui. 999. Garagem 1. Vai ser o primeiro, hein? Vamos ver. Gravar, incluído com sucesso. Listar. Ah. Só que eu coloquei 2, 1. Aí ele colocou um embaixo do outro aqui. Porque está em ordem crescente, né? A gente deu o order by lá. Então, olha só. Tá 1, 1, 3, 9, 25. Então a gente depois pode até fazer exclusão, né?
porque afinal de contas não dá para colocar 2 carros na mesma garagem. Foi até uma coisa para a gente pensar. Por enquanto, clicando aqui na listagem, não acontece nada, porque eu não coloquei um evento, né? Depois a gente coloca um evento para a hora que clicar, ele excluir. Então eu vou voltar aqui. Seria interessante até perguntar antes de excluir, né? Aí cada vez vai ficando mais interessante. Então já fizemos o listar. Agora falta fazer o pesquisar, para digitar a placa e puxar a informação aqui. Então vamos lá. Voltando aqui então, vou fechar a listagem. Vou abrir aqui então a tela de pesquisa, só lembrando aqui, eu tenho que mapear o EDT placa, que ele vai digitar a placa, e o TV Garagem, que ele vai mostrar o resultado. Então é EDT placa e TV Garagem. Então vamos vir aqui no pesquisa. Então é um edit text EDT placa e um text view, que é o TV Garagem. Então aí a gente tem 2 tipos diferentes, né? Então vamos mapear aqui primeiro o EDT placa, que é um edit text. E agora o TV Garagem, que é um text view. Então tem que prestar atenção que são diferentes, não dá erro de tipos. Bom, e tem o botão pesquisar clique, senão não vai funcionar. A gente vai colocar aqui public void pesquisar clique e o V. Dá um Alt Enter aqui no view para importar. Ficou pretinho, então tá certo, é pesquisar clique mesmo. E agora, então, a gente tem que pegar qual que é a placa que ele quer buscar. A placa desejada, né? Então, a placa é um string, chamar de placa aqui. Ele vai lá no edit e puxa o que o cara digitou, que é um texto. Beleza, trouxe a placa aqui. Agora, a gente tem que ver se essa placa realmente não está vazia, porque se ele der clicar em pesquisar sem digitar a placa, poderia dar um erro, né? Mas vamos fazer uma maneira direta, depois a gente vai validando, né? Então aqui eu pesquiso. Então ele vai trazer, pode ser uma lista aqui de garagem, se bem que a gente sabe que vai ser uma só, né? Então vou pôr garagem no singular aqui. Vou colocar resultado. Então ele vai pesquisar lá no garagem, na classe, find, que é para encontrar em inglês, garagem.class, que é a garagem, vírgula, vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. Então ele vai pesquisar na placa igual exatamente a placa que ele está buscando. Então aqui. Então, eu vou dar uma explicada. Então observe, ele vai trazer um resultado aqui. Ele vai fazer uma espécie de um select com where. É exatamente isso, né? Então ele está pegando aqui garagem.find, que é o select dele, da classe garagem, que é a tabela dela, né, aqui do aplicativo, filtrando o campo placa. Aqui vai receber um valor nessa interrogação que está aqui ao lado, que é o valor que ele justamente puxou lá no edit, certo? Então agora a gente vai mostrar a garagem, que é essa placa. Então primeiro a gente vai pegar essa garagem. A garagem. Então a garagem ela é um número, né? Mas a gente vai mostrar um texto. Então eu vou pegar aqui, ó, string garagem. Aí ele vai mostrar assim, ó, garagem, dois pontos, e aqui eu vou concatenar, que ele já vai fazer a conversão automática. Então no resultado eu vou pegar um get aqui,
no getNúmero, que é um int que ele vai converter para string, porque eu concatenei aqui com a string, né? Então ele vai pegar aqui o número dessa garagem, da forma que eu mostrei no PowerPoint. E agora a gente vai mostrar essa garagem. Então a gente tem aquele tv garagem.setText garagem, que é o texto bonitinho que ele vai escrever, né? Então, bem simples. Pego o que ele digitou, filtro, pego o resultado desse filtro, o dado específico, e mostro. Então vamos lá executar aqui para visualizar se vai funcionar corretamente. Vou abrir aqui o espelhamento, ele vai atualizar esse aplicativo. Primeiramente a gente vê as garagens que tem, porque se digitar uma que não existe, né? Aí não faz sentido. Então vamos supor listar a placa AAA123, ó, essa daqui, ela é da garagem número 3, AAA123. Então vou voltar aqui, vamos clicar em pesquisar. Esqueci de colocar lá para ficar maiúsculo, né? Vou precisar ficar apertando aqui, ó. AAA123. Agora eu vou clicar em pesquisar. Perfeito, garagem 3. Né? Poderia até colocar um botãozinho para limpar. Aí eu deixo para vocês aperfeiçoarem. E aí quando digita um que não existe, né? Ele já não vai gostar muito. Porque a gente não fez lá um else, acabou travando, tá vendo? Então é necessário fazer um else aqui para verificar se ele não, um if, né? Se ele não encontrou. Então assim, a gente pode fazer que nem eu fiz no PowerPoint. Vejo se encontrou. Vamos fazer bonitinho aqui. Se for diferente de vazio esse resultado, o que ele está falando? Is empty quer dizer que é vazio. O exclamação quer dizer que é não. Negação, né? Então, o que não é vazio é cheio. Então, se ele trouxe alguma coisa, ele mostra. Pega a garagem, mostra bonitinho. Se não, aí a gente faz aquele toast dizendo aqui, não encontrei. Então agora vai ficar bem bacana com essa validação que vocês viram que não dá para ficar sem, né? Senão vai dar um erro. Então vamos fazer o teste novamente, digitando uma garagem que existe primeiramente e depois uma que não existe. Então vou abrir aqui, vamos aguardar ele atualizar e ele não perde os dados, perceberam? Mesmo instalando de novo, fica armazenado. Só se desinstalar o aplicativo, aí eu acredito que perde, porque aqui ele está instalando por cima, está atualizando, né? Bom, listar. Vamos ver aqui o RRR456, que é 25. Pesquisar. RRR 4. Ixi, espera aí que eu esqueci. RRR 456. RRR 456. Pronto. Pesquisar. 25. Muito bem. Agora se eu colocar mais um 6 aqui que não existe, aí ele vai falar não encontrei e não vai travar o aplicativo, né? Poderia até limpar embaixo também, vocês vão aperfeiçoando. Então pessoal, perfeito, estamos aqui pesquisando, fazendo pesquisa, fazendo listagem e fazendo cadastro. Agora eu vou fazer a exclusão, né? A hora que clicar na garagem ele vai perguntar se quer excluir, clicando em sim a gente dá o delete. Ok, retornando aqui então na tela listagem, né? Vamos ter que criar um método onResume e passar a listagem para lá.
Então veja bem, aqui então eu vou criar aqui, ó. Se eu digitar on resume, já aparece aqui para mim. Eu vou dar duplo clique e ele vai me completar então esse on resume aqui. Tá lá o método on resume. Então esse aqui ele é executado para atualizar a listagem, já que agora a gente vai estar excluindo, então ele tem que a todo momento atualizar, né? Então eu vou pegar a hora que ele exibe aqui e vou deixar sempre aqui embaixo dentro do onResume. Então ele vai continuar listando tudo com a possibilidade de atualizar a qualquer momento, né? Bom, vamos fazer então o tratamento do clique. Bom, então a gente vai capturar aqui o clique no list view. Então eu vou digitar aqui, ó, lstgaragens.setOn item click listener. Então é importante prestar atenção aqui, setOn item click listener, né? E aqui dentro, onde ele está pedindo aqui, eu vou apertar, eu vou digitar new a, só de colocar o a, que eu vou escrever adapter, mas ele já deu a ideia aqui, ó, on item click listener. Então eu vou dar duplo clique aqui e ele preencheu para mim, ó, adapter view on item click listener. Então é bastante código, mas ele vai preenchendo, o que ajuda bastante, né? Então aqui eu vou pegar qual que é a garagem que ele escolheu, né? Vou pegar a garagem que escolheu aqui. Tá lá o código, né? Então ele vai precisar dessa palavrinha final. Se não digitar agora, ele vai digitar depois. Já vou deixar pronto aqui. Depois eu explico o porquê desse final. Garagem, que é a classe, com G maiúsculo é a classe, com G minúsculo é o objeto aqui que ele escolheu. Que ele vai pegar lá da posição. Pode ver que tem um int aqui, que é a posição que ele clicou, que vai vir para cá, né? Então ele vai pegar esse e vai converter no objeto aqui, garagem. Bom, agora a gente tem que perguntar para ele, deseja excluir? Né? Para não demorar muito, eu vou colar aqui os códigos. Às vezes tem que dar um Alt Enter para ele importar o Alert Dialog. Vamos supor, é que aqui já estava digitado, né? Mas ele vem assim, você dá um Alt Enter e Import Class, ou a primeira opção aqui, ó, né? Sempre essa primeira opção, e ele vai importar esse alerta. Então aqui tem um detalhe, né? Não pode ser só this, porque a gente está dentro de um processo aqui, de um procedimento aqui, né? Então teve que ser tela listagem.this, né? No lugar de só this. Então aqui tem esse detalhe quando é feito dessa forma. Título, atenção, mensagem, deseja excluir? Agora o botão sim, que é o então é diálogo, que é o objeto, ponto, set positive button, né? É o botão positivo, que é o sim. Então, entre aspas aqui, sim, vírgula, new. Agora eu vou escrever dia, abreviação de diálogo, dialog. E aí ele já pegou para mim aqui o on click listener. On click listener. Então eu vou dar duplo clique aqui, ele completa para mim o código. Só tem um bugzinho aqui, que faltou um ponto e vírgula. Então veja que é bastante código, mas a ferramenta, por outro lado, ajuda bastante, né? Então, a hora que ele clicar em sim, ele vai pegar o objeto garagem e vai executar o método delete. E agora eu vou chamar o onResume para atualizar, né? Para atualizar a tela, porque ele vai apagar e vai limpar a tela já. Aqui está o sentido do final, né? Como esse objeto está muito distante, né? Observa que ele está sendo usado aqui dentro de um outro
um outro método, um clique. Então é necessário o final para ele poder fazer esse processo de alcançar ele. Se eu tirar o final, olha só, ele vai sempre pedir, então com Alt Enter aqui para colocar final, aí ele fica visível novamente. Bom, feito o botão sim, agora o mais fácil, que é o botão não. Diálogo.set negative button, o negativo ele vai mostrar não, e null, que ele não vai fazer nada, vai só fechar a caixa de diálogo. E o comando aqui, bastante importante também, é o comando para mostrar a caixa de diálogo. Né? Então a gente vai executar o comando show, que ele mostra a caixa de diálogo. Então a gente cria ela aqui, né? Configuramos e mostramos ela. Feito isso, vamos então testar a exclusão. Eu vou executar aqui novamente e vai abrir aqui no espelho. Está espelhando o celular real. Essa é uma versão anterior, então vou esperar ele atualizar para poder testar o excluir. Tá abrindo. Abriu, então eu vou clicar em listar. Temos alguns aqui. Eu vou excluir então essa garagem aqui, né? Dessa placa aqui, número 8. Essa garagem 8. A hora que eu aperto, deseja excluir? Sim. Olha lá, arrancou fora já. Vou tirar desse 10. Deseja excluir? Não. Então ele continua aqui. Vou clicar, deseja excluir? Sim, excluiu. Então estamos fazendo aqui todos os processos de cadastro, listagem, exclusão e pesquisa. Né? Então só para concluir, vocês viram que nós passamos a listagem por uma função chamada onResume, excluímos e chamamos ela aqui para poder atualizar a tela. Né? Então esse onResume ficou bem profissional, seguindo as normas da mobilidade para essa questão quando você trabalha numa mesma tela, no caso listando e excluindo. Então é isso, pessoal, está feito aqui um aplicativo bem bacana de banco de dados interno.